Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo João Guilherme, sou discente do curso de Biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco e vou apresentar um trabalho que foi submetido no primeiro simpósio de Genética Humana da Liga Acadêmica de Genética Humana da UFPE, cujo título é Polimorfismos do inflamassoma NALP3 e sua contribuição na susceptibilidade da co-infecção TB-HIV. Os autores desse trabalho são João Guilherme Souza Oliveira, que sou eu, autor principal, Cleverson Feliciano dos Santos e Isadora Bandeira de Luna, que são pertencentes ao Instituto QES-ASAMI, João Gabriel Barbosa de Luna, estudante de biomedicina da UFPE também, e Ulisses Veloso Carvalho Silva, que é pesquisador do Instituto Ageu Magalhães, Fiocruz, Pernambuco. Então, como introdução, né, sabemos que a tuberculose e a AIDS, né, que são causadas respectivamente pelo Mycobacterium tuberculose e pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, ainda são as principais causas de morte por doenças infecciosas no mundo. Então, segundo o último relatório, né, de 2023 da Organização Mundial da Saúde, a tuberculose e a AIDS ficam atrás apenas da Covid-19 em relação à taxa de mortalidade de doenças infecciosas. Então, como é que o corpo humano, o sistema imune, ele combate essa co-infecção, né, pela tuberculose e a AIDS, né? Basicamente são vários mecanismos, mas um dos principais é justamente a ativação de inflamassomas, que são complexos multiproteicos citosólicos da imunidade inata, que desencadeiam processos inflamatórios a partir da liberação de IL-18 e L1-beta. Então, basicamente, o inflamassoma, ele é ativado, né, ele é oligomerizado, montado de certa forma. Depois disso, ele ativa caspases, e essas caspases são responsáveis por clivar a pro-IL-1-beta e pro-IL-18 para se transformarem, né, de inativas para ativas e promover o processo pró-inflamatório, que é crucial para combater essa co-infecção, né? Então, a desregulação desses inflamassomas por alguns fatores, né, como genéticos, a partir de polimorfismos de nucleotídeo único, eles podem estar relacionados com maior suscetibilidade e mortalidade em pacientes com co-infecção HIV-TB. Então, o objetivo desse estudo é analisar como a desregulação, em específico do inflamassoma NALP3, a partir de polimorfismos e nucleotídeo único, podem contribuir para a patogênese da co-infecção HIV-TB a partir de uma revisão integrativa da literatura. Então, a metodologia utilizada, né, foram no processo de identificação, pesquisados nos bancos de dados PubMed e BVS, a partir da combinação de descritores e operadores booleanos, NALP3, polimorfismos, N, TB-HIV, e foram considerados artigos publicados nos últimos 10 anos nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola. Como processo de triagem, né, de critérios de inclusão, foram selecionados apenas estudos que se encaixavam como ensaio clínico e textos que estivessem disponíveis de forma gratuita, que foram também achados os dois artigos que se encaixavam nesses critérios. E foram incluídos no estudo, ao final, dois artigos, né? Após a leitura completa deles, foi observado que eles realmente se encaixavam com os objetivos desse estudo. Os resultados principais, né? Então, primeiro a gente tem uma primeira imagem aí de um primeiro estudo, né? Que a gente tem a imagem A e a imagem B. A imagem A representa pacientes antes de terapia antirretroviral, né? Que essa terapia é justamente o coquetel antirretroviral, que é uma das principais formas de tratamento atualmente contra o HIV. E a imagem B pacientes, né, 4 semanas após a terapia antirretroviral, que foi analisado justamente o nível das citocinas como forma de analisar a ação ou não do NALP3, né? Então, o que foi observado? Que polimorfismos, né, RS1075, 4558 e NALP3 promoveram, né, o aumento de IL-18, MCP1 e IL-10. Então, nesse gráfico A aí, né, onde a gente tem a barrinhas cinzas, né, que representam pacientes sem um polimorfismo, né, e barrinhas vermelhas, que representam pacientes com o polimorfismo em questão, né, observou-se que houve um aumento dos níveis de IL-18, né, que é uma proteína pró-inflamatória, como eu já falei, e foi um resultado até já esperado, porque esse aumento da IL-18 representa um combate do corpo humano justamente a esses dois micro-organismos, e também um aumento da MCP1. E a MCP1 é uma proteína, né, que é responsável pelo recrutamento de monócitos, né, para o processo inflamatório, e acredita-se que esse aumento de MCP1 foi justificado justamente por esses níveis exacerbados de IL-18 também, porque acredita-se que, segundo os últimos estudos, né, os estudos atuais, que a IL-18 regula positivamente o MCP1. Então, o aumento de IL-18 justifica o aumento também da MCP1. Já no gráfico B, né, a gente tem aí 4 semanas pós a terapia antirretroviral, um nível aumentado também
de IL-18, né, de proteínas perdão, de citocinas pró-inflamatórias, e também observa-se o aumento de IL-10. E IL-10 é uma citocina anti-inflamatória. E aí, por que que houve o aumento de anti-inflamatório nesse processo, né, de co-infecção, que deveria ser um processo inflamatório, né, deveria ter um processo pró-inflamatório ali para combater justamente o HIV e o Mycobacterium tuberculose. Ocorreu esse aumento de IL-10 justamente como um mecanismo de feedback, porque o corpo ele funciona, ele nesse caso, como se o aumento de IL-10 combatesse, né, fosse um antagonista do processo exacerbado de inflamação que é promovido pelo IL-18. Então, esse aumento de IL-10, né, de uma citocina anti-inflamatória é justificado justamente como uma resposta a um processo inflamatório exacerbado promovido pela IL-18. E também nesse estudo foi feita uma análise estatística em que foi encontrado que a IL-18 na co-infecção HIV-TB é responsável por aumentar em 4 vezes a taxa de mortalidade em pacientes. Então, a L18 ela representa, né, é uma situação que representa, né, de forma crucial assim a taxa de mortalidade na co-infecção HIV-TB. E ela é alterada justamente pelo polimorfismo no NALP3. Em um segundo estudo, né, foi relacionado também a ação da proteína cardio-8 em relação às citocinas. Então, a cardio-8 é uma proteína que é antagonista do NALP3. Então, ele promove o desmonte do NALP3, impedindo a ação do processo inflamatório. E foi observado, né, que em pacientes que viviam com TB, HIV, que houve um aumento de L6 e L33, estatisticamente falando, foi notada uma diferença nesses valores dessas citocinas. E a IL-6, tanto a IL-6 quanto a IL-33, são proteínas pró-inflamatórias. Então, o polimorfismo também do inflamassoma, no inflamassoma, perdão, o polimorfismo na cardio-8, né, na região RS10754558, também foi responsável, né, por um aumento do processo inflamatório. Então, essa desregulação da NALP3 promovida pela cardio também é responsável pelo processo pró-inflamatório e, de certa forma, promoveu aí uma maior susceptibilidade desses pacientes em relação à co-infecção HIV-TB a partir desses resultados. Então, como conclusão, né, a partir dessa revisão, foi possível observar que polimorfismos podem estar relacionados a como que os inflamassomas vão agir na resposta imune do ser humano. Essa compreensão dessa variação imunogenética é importante, né, para que ocorra um manejo correto dos indivíduos diagnosticados com a co-infecção TB-HIV. Por fim, esses estudos são precursores, né, para o desenvolvimento de novos fármacos, por exemplo, ou de novas formas de terapia que serão direcionadas, no caso, a diminuir esse processo inflamatório, diminuindo a taxa de mortalidade e também a susceptibilidade à co-infecção HIV-TB. Aqui estão minhas referências. E eu agradeço ao Simpósio de Genética Humana pela oportunidade, né, a Liga Acadêmica de Genética Humana da Federal, pela oportunidade de apresentar esse trabalho, e também à Fiocruz, né, que ofereceu o suporte de orientação para a realização desse trabalho. Muito obrigado.